Boa noite, gente. Alô, comunidade está no ar. Muita gente estava perguntando para a produção do programa, para a TV Litoral de Osório, por que eu estava ausente. Durante 2 semanas, realmente, gente, eu fiquei ausente do programa porque eu fui atropelado aqui em Osório. Né? Eu estava caminhando no centro da cidade e, de repente, um carro me atropelou. E, na verdade, eu cometi alguns erros, gente. Eu quero chamar a atenção de vocês, vocês que costumam falar ao celular. Eu, quando atravessei a rua, eu estava falando ao celular. E foi um erro, não digo fatal, porque, graças a Deus, me saí bem, mas poderia ter sido realmente fatal. Atravessando a rua, falando ao celular, e, de repente, um carro me atropelou. Eu me vi jogado no chão. Estava chovendo muito, eu fui levado pela ambulância, fui imobilizado, fui levado pela ambulância até o Hospital de Osório, onde fui realmente muito bem tratado. Quero agradecer ao Marcos Pereira, que é o presidente lá do hospital, a todos os enfermeiros e médicos que me atenderam lá, foram fantásticos, foram sensacionais, fizeram todos os exames, raio-x, enfim, uma bateria de testes lá. Graças a Deus, eu não quebrei nada, tenho algumas dores musculares, fiquei 2 semanas de molho, mas estou de volta agora. Então, isso aí serve de alerta, gente, para você que está vendo o programa, né? Eu errei ao atravessar a rua falando ao celular, é verdade. Né? A gente tem que prestar mais atenção ao trânsito, mas eu também sou motorista, tá? Então, eu alerto você, meu amigo, minha amiga, você que dirige, né? Cuidado, não fique falando ao celular, mesmo que você esteja andando bem devagarinho pelo centro de alguma cidade, não só Osório, né? Andando e mexendo no celular, isso também pode causar acidente. Então, fica o alerta aqui, gente, tá bom? Então, vamos começar o programa Alô Comunidade, e hoje vamos conversar com uma pessoa muito especial, que é o médico Luiz Carlos Dias, autor de um livro best-seller. Ele é palestrante, ele motiva as pessoas, tá? Daqui a pouco eu vou conversar com eles, mas antes, como sempre, gente, vamos, alegria, otimismo, você que está em casa aí, nos assistindo, não só em Osório, hoje em dia nós estamos ligados pela rede de computadores e podemos estar, de repente, falando para alguém que mora lá na China. Alô, chinês! Só não manda mais vírus para a gente aqui, tá? Já estamos satisfeitos com o vírus que vocês mandaram aqui. Mas, gente, nós vamos então aqui deixar registrado nós estamos no ar sob o patrocínio de algumas empresas. É muito importante a gente sempre ressaltar o nome dessas empresas, porque sem patrocínio o programa de televisão certamente não existiria. Então, muito obrigado ao restaurante Monticelli. Sabia que no restaurante Monticelli, aliás, o Aloysio Verdinho, eu descobri, quer encontrar o Aloysio Verdinho, meio-dia e meio? Restaurante Monticelli. Por quê? Ele fala para mim, porque lá tem uma comida gostosa, caseira, fantástica, melhor para o litoral. É por isso, né? Estou de olho em você aí, Aloysio. Também patrocinando o nosso programa Litoral Alarmes, sistema de segurança 24 horas, gente. Você fica tranquilo quando você contrata o serviço do Litoral Alarmes. Rollover, a maior loja de instrumentos musicais do litoral norte do Rio Grande do Sul. Você gosta de tacar, bilhar, sinuca? Eu adoro. Nosso convidado tem certeza que ele também gosta. Quem é que não gosta de dar umas tacadas, né? Então, se você gosta de tacar com bilhar e sinuca, Tacomar, ali de frente à rodoviária, tá bom? Meu amigo Vinícius, dono da empresa VM, Ambiente Inteligente, empresa de imóveis comerciais e residenciais, sempre atenta às tendências do mercado, buscando atender os clientes com o que há de melhor no mercado. Inclusive, eu sou cliente, né? Muito bom. O atendimento é fantástico também. Mas, gente, uma novidade, antes de nós mostrarmos para você os nossos queridos amigos, os comerciantes que patrocinam nosso programa, nós temos aqui em Osório inteligência artificial. Você sabe o que é inteligência artificial? Por exemplo,
O Bradesco tem aquela inteligência artificial chamada BIA, né? Você entra no WhatsApp lá, tem um número, né? E você faz perguntas e ela responde, né? E por incrível que pareça, gente, Osório também tem agora um guia PIA, com inteligência artificial, para ajudar os comerciantes a venderem mais. E nessa pandemia que a gente está vivendo, uma pandemia mundial, a gente precisa de ferramentas que nos ajudem a vender mais, né? O Tiago da Ácio está apoiando esse projeto, o vice-prefeito também está apoiando esse projeto, e outras grandes lideranças de Osório estão apoiando esse projeto, porque vai ajudar os comerciantes a venderem mais. O que você vai fazer? Olha, é bem simples. Está com lápis e papel na mão aí, anote um número. Esse número é o número WhatsApp, ok? Anote aí. Vamos lá? 51. Aqui, 51 é a área onde nós estamos, né? Então, 991434949. 991434949. Aí você entra no WhatsApp, correto? Aí lá no WhatsApp você dá oi. Quando você dá oi, já o robô, a inteligência artificial, né, já manda para você uma mensagem e você já ganha um prêmio. Já ganha um prêmio, tá? Faça esse teste agora, tá bom? E lá você vai acessar o comércio local da cidade de Osório. Não, por enquanto, Osório, Canoas, e está fazendo o maior sucesso lá em Gramado. Eu estive semana passada lá, fiquei alguns dias lá, está estourando a boca do balão. Os comerciantes estão super satisfeitos com essa inovação, inteligência artificial. Tá bom, gente? Então, eu vou agora, vamos assistir com carinho, com amor, com devoção até esses nossos queridos patrocinadores, né? Que eles são o combustível do nosso programa da TV Litoral Osório, tá bom? E a gente já volta em seguida com o nosso convidado, gente. Até daqui a pouco! Compartilhando aqui, ó. Tô compartilhando aqui, gente, olha, pronto. O que eu tô fazendo aqui, gente, tô abrindo aqui uma sala, tá? Olha aqui, estão vendo aqui, ó? Pronto. Você pode fazer a mesma coisa, você que está em casa agora. Ó, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo aqui, dá um pouquinho de atraso, né? Ó, compartilhando aqui, tá vendo? Você pode fazer a mesma coisa, está em casa, compartilhe. Você pode abrir salas aí também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quando tiver alguém quiser fazer alguma pergunta depois, pode fazer também, gente. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Pronto. Aqui. Às vezes o celular é meio complicado, né? Mas agora já vamos ver aqui. Pronto. Gente, dê uma olhada nesse livro aqui. Olha aqui. Os superpoderes de um vencedor traz o que há de mais atual no mundo da autoajuda e automotivação. Nessa obra que você está vendo aqui, você adquirindo essa obra, estará trilhando o caminho da excelência. Durante alguns anos, o autor esteve na Europa, o professor Luiz Dias, que está aqui comigo, ele pesquisou o que leva uma pessoa ao sucesso. Também analisou quais os princípios, quais os motivos que levam a pessoa também a um fracasso. Em sua pesquisa, descobriu que em todas as áreas da vida existem fatores predominantes para alcançar o sucesso e também existem pequenos detalhes que devem ser observados, pois levam facilmente à ruína. Boa noite, professor Luiz Dias. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Sidney. Tudo bem com você? É um privilégio estar aqui com vocês. Eu sei que também você está se formando como médico. A medicina também é uma paixão? Uma paixão. É uma paixão antiga.
E a gente que às vezes vem de uma família mais humilde é um pouco mais difícil de atingir esse objetivo, né? Mas graças a Deus agora a gente conseguiu. E a gente já esteve dando palestras aqui na região também. E eu lembro que alguns me conheciam apenas como o professor Luiz. Agora a gente está conquistando esse sonho tão antigo aí, graças a Deus também. Então, Luiz, você fez uma vasta pesquisa, você ficou anos estudando o que leva uma pessoa a fracassar, quais são os elementos que levam uma pessoa a triunfar, a ser bem-sucedido na vida. O que você descobriu a partir dessa pesquisa aí? Bom, naturalmente, o ser humano tem uma tendência a ser negativo. Certo. Você mesmo sabe, né? Eu já tive possibilidade de ver um pouco do seu trabalho. A gente está se conhecendo também agora. A gente sabe que a criança mesmo, né? Ela às vezes é estimulada no ventre da mãe, né? Tendo uma boa maternidade ali, né? Ela pode desenvolver o lado positivo desde o ventre da sua mãe. E é que muitas vezes isso não acontece, né? Porque temos situações difíceis, lares complicados hoje em dia, né? Muitos lares, às vezes, sem o pai, sem a presença da mãe também. Às vezes os avós têm que criar, tios. Então, hoje a nossa sociedade ela sofre muito com essas questões aí. E a questão motivar. O que é motivar uma pessoa? É possível motivar? A pessoa que está em baixo astral, está caída. Agora com essa pandemia aí, isso aí toma conta da mente das pessoas. As pessoas ficam trancafiadas, trancafiadas, é o termo que eu estou usando, em casa aí. Não saia de casa, fique em casa, fique em casa. Isso aí não dá uma agonia, uma ansiedade, e a pessoa não sofre com isso, depressão, tristeza, ansiedade, sei lá o quê. Realmente, Sidney, todos os ouvintes aí também, que estão nos assistindo, os telespectadores, sabem que é uma situação nova, porque essa pandemia trouxe um isolamento social, né? Verdade. Isso trouxe consequências complicadas, né? Complicadas. Porque a pessoa estava acostumada a sair, alguns gostavam às vezes de uma festa, ou de reunião em família, e muitas dessas coisas, né? Churrasquinho, com os amigos, com os familiares, finais de semana, e muita gente não pôde, né? Dar essa sequência na sua vida social. E isso, com certeza, vai inibindo o nosso organismo, o nosso desenvolvimento como pessoa. E eu lembro que, em algumas das pesquisas, inclusive na área de medicina, eu pude constatar que nós temos, por exemplo, no nosso organismo, um fenômeno muito interessante, né, que é a despolarização das nossas células. Então, as nossas células, por natureza, são negativas. O nosso corpo todo tem essa... Em termos de polaridade. Em termos de polaridade, né? Quem, por exemplo, entende aí de eletricidade sabe que tem o lado negativo e o lado positivo. E hoje está em tudo, inclusive no nosso corpo. Sim. Então, quando ocorre a despolarização, o que acontece? Essa carga negativa, ela sai de dentro da célula e a carga positiva que está fora da célula, ela entra. Então, dá essa inversão e ocorre como que o lado positivo. Então, por isso que eu trabalho também nas palestras, que nós temos, então, a tendência natural de sermos negativos, as próprias células são negativas, então é necessário um estímulo para a gente ser positivo. Agora, Luiz, me diz uma coisa, uma pessoa negativa, você acha que a gente pode, inclusive, comprovar que o ambiente fica, de fato, mais carregado? Você entra no ambiente, muitas vezes, e até existe um estudo chamado vibroturgia, né, que diz que as paredes têm memória, né? Você acha que... vou pegar um exemplo, criado aqui na hora agora. Numa casa vivem pessoas negativas, xingando, brigando o tempo todo. A próxima família comprou aquela casa. Você acha que aquela vibração a parede está incrustada dessas vibrações negativas, pode afetar se a pessoa não está preparada, se ela não tem defesas psíquicas a seu favor, pode afetar essa família? Desarmonizar? Olha, é um estudo assim que eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas todas as coisas negativas, elas tendem a nos puxar para baixo, né? E com certeza, uma família negativa, amigos negativos, quem não tem um amigo que é negativo? Você vai falar uma coisa legal e tal, não, isso aí não dá certo. Quem trabalha numa empresa
tem pessoas negativas ali. E normalmente as pessoas negativas, elas têm muita dificuldade, não só de relacionamento, porque as pessoas fogem das pessoas negativas. Ah, verdade. Se você tem um amigo, você está animado, você vai contar um projeto para ele, e não isso aí não dá certo, isso não funciona, pode parar. Eu mesmo, se eu tivesse dado ouvido para pessoas negativas, amigos negativos, muitos diziam, não, cara, para com isso, o que você quer estudando? Então tem que ter um foco. Tem que ter um foco, você tem que ser uma pessoa, você tem que entender que a natureza, às vezes, nos leva a ser negativo. Então você tem que lutar com isso diariamente. Eu lembrei de uma historinha, Luiz, vou contar para você e para você que está nos vendo aqui, a história das rãzinhas. Eu até conto essa história no meu livro A Magia do Mundo Mental, que vai ser editado pela editora Viseu. Tá? As rãzinhas estavam passeando um dia de domingo, era primavera, a estação das flores e tal, e elas estavam passeando, de repente, elas caíram num poço, Luiz, um poço profundo, né? 3 rãzinhas, né? E lá do alto tinha uma torcida negativa contra as rãzinhas, né? Aí assim, ei, vocês aí embaixo, vocês vão morrer, e aquelas 2 que estavam subindo, de repente caíram mortas lá. Acreditaram que eu morri. Acreditaram. A outra rãzinha começou a subir, e as rãzinhas que estavam aqui em cima gritaram, ei, rãzinha, tu tá sozinha, tu vai morrer, vai morrer. E ela continuava subindo. E eles não entenderam. A rãzinha venceu e saltou fora do poço. Aí as outras rãzinhas ficaram assim, mas como não funcionou? A gente disse que ela ia cair, ela não caiu. Por que será? Ela era surda. Então a gente tem que ser, muitas vezes, surdo às críticas, não é verdade? Se alguém fala, você não vai conseguir, você não vai vencer, você faz como a rãzinha fez. Não escuta essas coisas negativas, né, Luiz? E aí vai uma advertência também para os pais, né? Que muitas vezes, mesmo não sendo por mal, eles trabalham às vezes nos filhos isso, né? Ah, você faz tudo errado, você nunca faz nada certo. Então esse tipo de palavras negativas, a pessoa acha que não, mas a nossa palavra ela tem um poder muito grande para nos fazer bem, principalmente dos pais, nos fazer bem ou nos fazer mal. Então tem muitos pais às vezes que mesmo os filhos com tremendas dificuldades, mas eles são motivadores. Então, os pais, avós, tios, eles têm essa necessidade de ser motivadores dentro de casa, não puxar os filhos e netos e parentes para baixo, né? Luiz, então você acredita que vozes recriminatórias do passado pode ficar rodando em segundo plano na nossa cabeça e nos está ditando ordens, normas, a maneira com que nós devemos muitas vezes nos comportar e reagir diante das situações da vida? Com certeza, inclusive muitos casos psíquicos, né, de pessoas que têm aí tendências até psicopatas. Se você vai ver, a formação dela normalmente está ali na sua infância, esse problema foi desenvolvido ali, né? Então o ser humano é muito complexo e nós temos que entender um pouco disso. Então por isso que esses livros nos ajudam, né? No dia a dia, porque às vezes a pessoa acha, não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo e vai ser assim que eu vou levar a vida, de qualquer jeito. Então eu acho que a pesquisa, o estudo, nos leva às vezes a conhecimento. Eu tenho uma parte especial aí sobre pais e filhos, né? Dá uma olhadinha, qual é a página aí? Pais e filhos, isso é muito importante. Você que está nos vendo aí agora, enquanto ele está vendo ali, gente, compartilhe. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Imobiliária Vitrine. Para quem não sabe, eu também sou corretor de imóveis, tá? A gente está fazendo uma parceria com o pessoal da Vitrine Imóveis ali na Costa Gama, né? E estive lá hoje batendo um papo, né, conversando com o pessoal. O Valdemir, um abraço, Valdemir. Tudo de bom para você. Ele adora o Renda. O Renda está nos vendo também. Um abraço. O Antão também está nos vendo aí. Um abraço, Antão. Foram entrevistas maravilhosas, inesquecíveis, momentos que eu compartilhei com vocês aí, tá? O Aloysio Verdinho também adora vocês. Está mandando um abraço ao nosso diretor. A nossa amiga Sabrine hoje está na câmera. A Mozara está nos vendo aqui também, um abraço. A Mozara e o Aloysio Verdinha que estão comercializando, né, o nosso guia digital aqui de Osório, a Inteligência Artificial de Osório. Entre em contato com eles
e saiba como você pode também, você comerciante, você que tem um pequeno comércio aí, como que você pode participar também da inteligência artificial do nosso guia Piá aqui de Osório. Não só de Osório, gente, todo o litoral. Está fazendo o maior sucesso lá em Gramado, também já está em Canoas e vai se espalhar por todo o Rio Grande do Sul, depois por todo o Brasil, gente. Então, Luiz, o que você podia nos falar desse trecho do seu livro aí? Na página 154, então, começa um título chamado Filhos Vencedores. Então, aqui vem trabalhando essa questão dos pais, a importância de serem apoiadores de seus filhos. E tem uma frase aqui que eu gostaria de compartilhar com todos que diz assim, ó: às vezes o homem mais pobre deixa a seus filhos a herança mais rica. A Ruth Henkel escreveu isso, né? Então, são realidades, né? Famílias, às vezes, humildes. Eu sou um exemplo disso, né? Eu venho de uma família bem humilde. Meus pais são pessoas trabalhadoras. Meu pai é uma pessoa sempre muito honesta. E eu nasci em Cidreira, então eu sou aqui, cria do litoral nosso, né? E então meu pai sempre foi uma pessoa assim, muito pelas coisas certas, pelo direito. Então a gente cresceu nessa atmosfera, né? Vendo o bom exemplo dele, a honestidade. E por mais que ele teve muitas oportunidades na vida, mas ele sempre procurou trilhar o caminho correto. Então uma família humilde. Eu tive muitas atividades assim simples, né, na minha vida que eu levo no meu coração. Por exemplo, eu quando pequeno eu vendi jornal. Olha, né, que bacana. Na rua, eu vendi picolé. Então eu não tenho vergonha disso, né, para ajudar meus pais, até para comprar a minha roupa para ir para a escola. Isso é bacana. Eu tinha que trabalhar porque para dar essa força, né? E isso então são coisas que a gente leva, né, com a gente. É uma experiência. E hoje a gente percebe que as pessoas acreditam muito que você tem que nascer num lar já privilegiado, uma herança boa para você ter uma vida, né, um pouquinho melhor. E eu não vejo isso, né? Eu vejo que você pode ser feliz, né? Até eu trabalho muito essa questão no livro, com aquilo que você já conquistou. Então tem pessoas que são infelizes porque às vezes elas assistem um filme, assistem uma novela e elas têm uma visão de sucesso um pouco distorcida. Que sucesso, o que é hoje? Quando se fala em sucesso, a pessoa pensa o quê? Num carro importado, numa mansão, a pessoa assim com uma conta sobrando dinheiro. E o sucesso, muitas vezes, ele parte do princípio de você ser feliz e realizado com aquilo que você já conquistou. Então, às vezes, a pessoa desanima porque ela acaba desistindo de tudo porque ela pensa que ela não está tendo sucesso. Então, Luiz, você acha que a pessoa deve comemorar cada pequeno sucesso? Deve comemorar sucesso. Por exemplo, ganha a Copa do Mundo? Primeira bicicleta que você comprou. Poxa, eu comprei, eu batalhei, eu consegui. Então, tem que valorizar aquilo. Né? Minha primeira moto. Pô, valorize, não fique olhando aquela moto. Pô, o camarada passou com aquela moto. Tem até uma teoria que diz que a grama do vizinho ela é mais verde, né? Verdade, então as pessoas às vezes elas vivem infelizes porque elas querem se espelhar no sucesso dos outros e às vezes elas esquecem que essas pessoas também tiveram muita luta, muita dificuldade para alcançar esse sucesso, né? Então nem todos nasceram num berço de ouro, né? Verdade, verdade. Luiz, agora eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas eu vou deixar já uma pergunta no ar. Qual o tema recorrente? O que as pessoas te perguntam mais durante as suas palestras pelo Brasil afora? O que as pessoas querem saber mais? Nós vamos a um rápido comercial, em seguidinha a gente está de volta conversando com o professor Luiz Carlos Dias, ele que é médico e também palestrante motivacional. Já voltamos.
foi muito rápido, meu Deus. Olha aqui, o Osvanir da Silva está perguntando para o professor qual é o segredo do sucesso. Eu vou pegar esse gancho aqui do Osvanir, então, perguntar qual o segredo do sucesso. Não sei, de forma geral ele perguntou, depois eu quero que você me responda aquela outra pergunta que eu fiz. Luiz Carlos, então, qual é o segredo do sucesso? Vamos lá. Eu acredito que o segredo do sucesso é a pessoa fazer o seu melhor sempre. Sempre. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor sempre, naquilo que ela estiver. Porque eu vejo muitas empresas que eu dei palestra, onde eu passei... Pois é, eu queria entrar nesse assunto depois também. A gente percebe algumas pessoas assim que se sentem frustradas, se sentem tristes e muitas vezes estão ali no trabalho e a cabeça delas está em outro projeto. Mas eu sempre trabalho o seguinte, você está numa empresa, não está recebendo o salário que você gostaria, então você tem duas possibilidades. Uma é você se contentar com aquilo e ficar reclamando a vida toda, e tem pessoas que trabalham aí, fazem corpo mole, aquela coisa toda, estão ali e vão trocando de empresa por empresa. Acho que é um tiro no pé isso aí? É um tiro no pé. E tem a outra pessoa que ela está ali momentaneamente fazendo o seu melhor, mesmo sabendo que ela quer dar um passo maior. Mas ela vai fazer o seu melhor ali. Então, é uma pessoa que está o quê? Motivada. Ela vai o quê? Ela vai fazer um curso quando a empresa oferece oportunidade, ela vai tentar fazer uma faculdade, vai tentar fazer algo um pouquinho mais. E isso gera esforço, porque nada vem de mão beijada para a gente. Então, se hoje eu conseguir ter essa formação, tenho 2 faculdades, tenho essa formação agora de médico, através de muito esforço, muito empenho, muitos dias assim, vamos dizer assim... Dormindo pouco, Dormindo né? pouco, não fazendo algumas coisas que eu gostaria de fazer. Às vezes você fica assistindo as pessoas se divertindo, Abre mão. fazendo coisas, né, interessantes que você gostaria de estar ali, mas você tem que abrir mão. Então, isso é pagar o preço pelo sucesso. Então, acho que o sucesso tem um preço. É você se dedicar mais que as outras pessoas e fazer o seu melhor sempre. Isso é uma receita fantástica. Hoje nós temos uma série de vídeos na internet, pessoas falando que não existe a meritocracia, né? Meritocracia, que ou seja, é você, através do seu esforço, receber a recompensa. Eu diria que não é totalmente assim, né? Então eles falam, não, se você não nasceu de um lar, de uma família rica, se você não teve uma herança, se você não tem como ter sucesso na vida. Isso é mentira. Mentira. Dá para construir? Dá para você construir pouco a pouco, reconhecendo os sucessos que você já tem, nem que seja pequeno. E comemorar. Comemorar, nem que seja, por exemplo, o que você tem de alvo esse ano? O que você teve de alvo? Claro, essa pandemia atrapalhou tremendamente. Você também. Né? Atrapalhou Teve bastante. ensinamento, né? Sim. Então, acabou nos dando ensinamentos também, né? Ter paciência, o convívio em família, eu acho que foi uma coisa muito importante. Alguns até brincaram muito aí, que não se aturavam dentro de casa. Mas se separaram dos casais, Então, na verdade, o convívio em família, quem ganhou mais com isso, eu acredito que foram os filhos. Aquela presença um pouquinho mais do pai e da mãe, que é tão necessária hoje, né, para uma família. Então, essas questões são importantes. A dedicação, o seu esforço, o seu empenho, você vai ter a recompensa. Então, por exemplo, às vezes numa palestra eu digo, que seja, por exemplo, um ano, você ter um alvo assim, puxa vida, eu vou reformar o banheiro da minha casa, esse é o meu alvo esse ano. Pô, e você vai lá e você faz isso, é uma conquista. Você deu uma melhorada em alguma coisa, então você tem que, eu conquistei isso, tem que ficar animado que seja, mas isso aí não é nada, isso não é sucesso, isso é besteira. Não é besteira. Você tem que ver as pequenas coisas, valorizar essas pequenas coisas e comemorar essas pequenas vitórias, né? Isso vai ajudar a gente a chegar, acho que, em conquistas maiores. Exatamente. Você sabe que eu estava te falando há pouco fora do ar, eu estou gravando o meu primeiro audiobook para o Carlos Catuípe. Opa, muito bom. Né? E para mim está sendo uma experiência assim, fantástica. E é um desafio. Né? Eu nunca tinha feito esse tipo de coisa, né? Nem para o meu próprio livro, não fiz, né? Que ainda não foi lançado também, mas é uma satisfação realmente de conquistar pequenas coisas, né? Mas eu queria voltar um pouquinho
você dá palestra para empresas. Eu estava pensando assim, aquele funcionário que trabalha de mau grado, aquele funcionário que está reclamão, aquele que está sempre falando mal da empresa, dizendo que o salário não é suficiente, que são os exploradores, só querem tirar o couro. Eu pergunto para você, sob o ponto de vista mental e fisiológico, do ponto de vista de saúde, ele também, não é um tiro no pé também, será que o cérebro não cria alguma química que vai prejudicar a saúde desse funcionário que está reclamando, que não está contente? Com certeza. A gente sabe que algumas pessoas, às vezes, trabalham e eu acho que a recompensa, né, do seu salário, sempre que o patrão puder fazer o seu melhor também para ajudar, eu acho que é importante essa troca de valores. Mas se a pessoa não está contente onde ela está e ela quer melhorar de vida, não adianta ela ficar reclamando, olhando as coisas negativas e apontando isso o tempo todo, porque isso vai ser o tiro no pé, como você falou muito bem, porque vai trabalhar contra ela. Então, no primeiro problema de empresa, primeiro, né, oscilação financeira da empresa, quem é que vai ser despedido primeiro? O reclamão? O negativo? Reclamão, a pessoa negativa. Por quê? É muito fácil detectar essa pessoa. Nos Ela grupinhos, ela faz no grupinho, ela está fomentando, ela está falando mal, às vezes numa reunião, ela é aquela pessoa que está ali só falando de maneira negativa. Então, se eu não estou contente no meu ambiente de trabalho, o que eu devo fazer? Começam a reclamar, a falar, não, procure um outro, né, outro ramo de atividade, estude se você, né, mas eu não tenho condições, não, tem um jeitinho, né, tem um jeitinho, para de gastar tanto com algumas coisas, faça uma economiazinha, você consegue. Eu, como falei, eu me privei de muita coisa. Então, hoje, talvez, daqui para frente, eu comece a colher esses frutos. Ah, com certeza. Né? Então, são detalhes, a gente tem que ter escolhas na vida. E a questão da vida são escolhas que a gente faz, escolhas corretas, escolhas erradas. Escolhas boas vão nos levar a caminhos bons. Escolhas ruins vão nos levar a caminhos ruins. Então, no meu livro eu trabalho também a questão da prevenção de drogas com os filhos. Interessante isso aí. E quando eu dei palestras, às vezes eu tive experiências de pessoas depois me encontravam na rua, eu assisti uma palestra sua e tal, e dava assim, como que um testemunho de como aquele assunto ajudou na sua vida, impactou e ajudou a pessoa, né? Isso é legal, nessa questão. Então isso é algo que satisfaz a gente assim de uma maneira positiva, né? Deixa eu te perguntar, Luiz, tu acha que aquilo que mais, eu já li alguns relatos, algumas coisas assim, aquilo que a gente mais se concentra cresce tanto bem como mal? Não entendi bem. Assim, aquilo, se eu me concentro no mal, faço o mal, ele cresce dentro de mim? Se eu concentro no bem, o bem também cresce, ele se expande? Com certeza, com certeza. Se você alimenta um pensamento ruim, um pensamento negativo, e tem pessoas que às vezes acabam cometendo grandes crimes, grandes atrocidades contra o seu próximo, por quê? Porque ele ficou alimentando aquilo. Ele passou de um estado de mental, ele planejou e ele chegou ao ponto de agir. Então, uma pessoa, por exemplo, que chega numa questão de psicopatia, vamos dizer assim, ela pode fazer isso. Ela começa a alimentar coisas negativas, inclusive tem que ter muito cuidado, porque hoje você tem aí a TV aberta, você tem a TV fechada, que você encontra de tudo ali. Pode até fazer crime. Né? Alguns pais têm que ter cuidado. A Casa de Papel ensina tudo ali. Alguns pais têm que ter cuidado. O que o seu filho está vendo desde pequenininho? Exato. Aquela coisa de você largar à vontade a televisão para o seu filho, você tem que ter uma censura hoje. Você tem que controlar. Porque isso influencia na formação da pessoa. Sim, influencia tremendamente. Eu vou dar um exemplo. Um filme que fez bastante sucesso agora, e a autocrítica, alguns países até não quiseram deixar rodar esse filme. Ele é um filme muito forte, que é o filme do Coringa, esse último do Coringa aí. É um filme que eu fui assistir para ver a crítica e tal, e eu digo uma coisa, uma pessoa que assiste, uma criança que assiste aquilo ali, já tem algum problema, olha... Vira o super-herói negativo na cabeça. É uma coisa complicada, então a gente tem que ter muito cuidado. A censura a gente tem que ter... alguns tipos de filme, até eu não sei por que existem. Filtros. Até eu não sei por que existem. Alguns tipos de filme que eu acho que
são negativos, a gente tem que ter vamos dizer assim, esse análise, né? O que é bom e o que não é bom. Então, se a gente assiste, por exemplo, muitos filmes negativos, vai acumulando? Você vai trabalhar o lado negativo, né, no seu cérebro. E o nosso cérebro justamente um lado positivo e um lado negativo. Como eu falei das células. Se você trabalha mais o lado negativo, você vai ser uma pessoa negativa. Se você trabalha mais o lado positivo, vai ser positivo. Então, claro, não tem que ser aquela pessoa louca que tudo é... Tem que ter senso crítico. Senso crítico. E você saber o que é bom e o que é ruim. Né? Eu acho que as pessoas hoje estão esquecendo isso. Né? Eu sou de um tempo em que você, às vezes, ia numa festa era uma festa de família. Às vezes havia uma briga numa festa até. Uma briga ali, desentendimento, um socava o outro ali e tal, cada um ia para sua casa no final. Sim, pois. Hoje, tem pessoas que dão uma briguinha, ela quer esmagar o crânio do outro. Ela fica martelando a cabeça. Martelando aquilo às vezes e vai e comete um crime. Por quê? Às vezes um desentendimento. Exato. Então, as Pequenas, pessoas hoje... uma coisinha besta, né? eu vejo que as pessoas hoje estão alimentando muito o lado negativo. Exatamente. Que às vezes leva ela a praticar coisas que, né, a Você gente viu vê... aquele caso daquele cara que um outro bateu no espelho do carro dele, e o cara foi atrás, deu 4 tiros e matou o cara? Por pequenas coisas as pessoas estão matando. Exato. O ser humano hoje, ele está assim com os nervos à flor da pele, muitas pessoas. Então, são cuidados que temos que ter, né? A gente tem que saber o nosso limite. Luiz, deixa eu te perguntar. Você acha que o perfeccionismo é uma praga? É melhor feito do que perfeito? Olha, o demais também, né? Acho que tudo que é demais, né, Sidney? Tudo que é demais é ruim. E existem pessoas que, se tiver uma tendência assim, muito perfeccionista, ela vai ter dificuldade no relacionamento a dois, por exemplo. Né? É uma parte que eu trabalho no livro, relacionamento de casais. Por que às vezes tantas separações, tantos problemas, né? O que leva às vezes um casal a se separar e tantas coisas assim. Então, são detalhes, né, da pessoa descuidar um pouco, né, essa questão aí, perfeccionismo demais. Agora também não pode... Organização é uma coisa. Exato. E quando você quer impor ao seu próximo um estilo de vida seu, aí fica complicado. Né? É difícil, porque cada pessoa vem de um lar diferente, famílias diferentes. Eu lembro até, se permite, uma experiência de um amigo meu. Ele contou para mim um dia, né, e ele também dava palestras, então às vezes ele usava essa ilustração nas palestras. Ele conta a história do relacionamento dele com a sua esposa. Ele conta que ele veio de um lar onde eram 7 ou 8 irmãos, eu não me recordo bem agora, tudo homens. E era uma bagunça. A mãe e o pai, né, aquela dificuldade, aquela escadinha de filhos homens, imagina, né, um monte de homens dentro de casa, várias idades ali, que bagunça que é. E ele conta, por exemplo, ele deu só um exemplo. Na hora do banho, ele disse que daí a mãe chamava, vem para dentro de casa, aquela coisa toda, e aí tinha uma toalha para os 8 irmãos tomarem banho, era uma toalha. Então o primeiro que chegava ali pegava a toalha sequinha, tomava banho e se secava. O segundo já pegava a toalha um pouquinho molhada. Os últimos já pegavam a toalha no chão. Tinha que torcer e usar aquela toalha, imagina, naquele estado. Ok. Agora, o lado da esposa dele. A esposa, eram 4 irmãs mulheres, tudo muito organizadinho. Cada uma tinha uma toalha, tinha a toalha do rosto, tinha toalha para o corpo, tinha toalha para os pés, no nome bordadinho de cada uma delas, das 4 irmãs, aquela coisa muito, muito organizada. Agora, o que aconteceu? Os 2 se uniram. Ele veio daquele lar, o quê? Aquela bagunça, aquela esculhambação. E aí eles casaram. O que aconteceu? Ele contou que muitas vezes ele não entendia por que a esposa estava assim tão indignada por ele ter deixado às vezes a toalha no chão, sendo que às vezes ele tinha usado a toalha dela, ele tinha a toalha dele, ele tinha usado a toalha. Então ele disse que teve dificuldades com isso no casamento dele, até com muita conversa eles foram entendendo. Ele foi entendendo, então ele descobriu esse lado
do lar que ela veio e o lar que ele veio. Então, os dois começaram a se entender. Então, isso às vezes falta, né? Dentro de um relacionamento, um vem de um lar totalmente diferente do outro. Então, você quer impor o seu estilo de vida para o outro, você tem que ter um pouco de paciência para ver como aquela pessoa chegou até você. Né? Exatamente. O Augusto Cury, ele tem um grande escritor. Muito interessante. Ele fala que existe o registro automático da memória. Então, não tem como a gente dispensar certos grupos de memória, né? Não, isso aqui não tem como esquecer, não tem como apagar, não tem como deletar, como no computador, né? Então, tudo é gravado automaticamente na nossa cabeça, desde quando... Aliás, na época da concepção sim. Verdade, né? Por isso, esse amigo, né, nessa ilustração dele, ele deixou bem claro uma coisa, não era por mal que ele fazia aquilo, não era para afrontar a esposa, mas ele fazia porque ele, né, tinha... Ele aprendeu assim. Exatamente, a vida dele foi aquilo ali. Viveu aquilo para ele era normal, né, era natural. Mas que interessante, Luiz. Olha, gente, é incrível esse tipo de assunto que a gente está conversando aqui. Eu tenho certeza que você, que está vendo esse programa, está gostando, na verdade. É importante a gente falar sobre essas coisas, né? Eles nos tocam realmente, profundamente, né? Caiu o telefone aqui no chão, tá vendo esse barulho? Isso acontece, gente. Programa ao vivo é assim, mas o Luiz já recolheu. Não foi nem o telefone, foi o livro do Luiz. E olha só, gente. O livro está saltando aí. Que interessante, ó. O livro caiu no chão, não foi o celular. É O Vencedor. Ele estava querendo se pronunciar aqui, ó. O Vencedor. Às vezes que a gente está falando demais e não está, né? Está vendo? Ele caiu no chão aqui para despertar a atenção de vocês. Vocês podem encontrar. Luiz, a propósito, já que é tudo improvisado aqui, e o livro caiu no chão, vou fazer um link agora. Esse livro pode ser encontrado aonde? Eu não coloquei ele à venda ainda. Em nenhum local assim. Mas geralmente quando eu dou as palestras e tal. Agora eu me ausentei um pouco das palestras em virtude desse outro projeto de medicina. Então, a princípio ele vai estar na cidade aqui. Mas se eu alguém tenho quiser, tenho um ponto agora que vai ser na TV Litoral, né? TV Litoral. Aqui através do Luiz Verdinho. Aliás, para quem não sabe, gente, eu vou revelar um segredo para vocês agora. O professor, o doutor Luiz Carlos Dias, é irmão do Aloísio Verdinho. Tá vendo? Que legal. Essa família é bem constituída mesmo, hein? Mas quantos minutos nós temos ainda? Já está quase no final, falta muito tempo ainda. Falta 12 minutos ainda, 12 minutos. Luiz, aquela pergunta que eu fiz, eu não esqueci não, lá no comercial. Qual é o tema recorrente? O que o pessoal pergunta mais quando você vai fazer uma palestra? Qual é o segredo do sucesso? O que tem que fazer para alcançar o sucesso? Que tipo de coisa eu pergunto para você? Nós vimos aí um telespectador que fez a pergunta aí. Por isso que eu misturei. Justamente. Por isso que eu vi que tinha alguma coisa misturada aqui. Justamente a pergunta dele mesmo. Então é a pergunta dele, não minha. Qual que é o segredo então do sucesso? Qual que é o segredo então do sucesso? Então é algo assim muito dinâmico, né? A vida da gente é dinâmica. O que eu percebo é que às vezes tem pessoas que têm uma tendência a se acomodar na vida, certo? A se acomodar. E isso, às vezes, por um lado, né, é uma tendência natural que a gente tem, né? Mas a gente não pode nunca se acomodar com um mínimo na vida. Se você pode fazer um pouquinho a mais, vai lá e faça. Se você pode fazer um curso para aperfeiçoar mais o seu trabalho, vai e faça. Você vai ter, por exemplo, o empregador, ele vai ver você com outros olhos. Opa, ele se aperfeiçoou mais naquilo ali, esse meu funcionário e tal, né? E você vai tendo mais oportunidades. Portas vão se abrindo quando você faz o seu melhor aonde você estiver. Então, isso realmente faz essa diferença, de você buscar fazer algo diferente. Luiz, deixa eu te perguntar, você acha que o mais importante é o que acontece ou como eu percebo, o tipo de filtro que eu uso, a minha interpretação ao acontecido? Olha, cada situação, às vezes, é uma situação diferente, né? No dia a dia da gente, na nossa vida. Então, eu acho que nós temos que ter realmente esse senso crítico muito apurado. E nós somos brasileiros, nós temos uma certa dificuldade. A nossa dificuldade é buscar conhecimento. Eu acho que nós viemos já de uma cultura, né? Às vezes, a própria maneira que a gente foi educado, aquela coisa de você decorar
E você tem que responder na prova aquilo que você decorou. E às vezes talvez o professor faz um pouco errado nessa questão de te cobrar aquilo que ele quer ouvir. Certo. Decorado, tem que ser essa palavra aqui, senão não vou aceitar. Então isso às vezes vai nos prejudicando, porque você fica muito limitado. Né? Um tipo de pergunta às vezes que pode ser feita é aquela pergunta aberta onde você pode dar a sua resposta, que vai estar também correta, mas né, com uma interpretação tendo um pouquinho de você. Às vezes a gente perde um pouco disso. Eu lembro, por exemplo, eu dei palestra na Espanha e na Inglaterra. Claro, na Inglaterra não tem esse inglês todo, né? Então tinha tradutores ali. E eu lembro que quando eu estava esperando para dar uma palestra, antes de eu começar a palestra, uma coisa me chamava a atenção. Eram pessoas lendo. Aquele pouco tempo que eles tinham ali, enquanto você estava arrumando o equipamento, ajeitando as coisas, você via várias pessoas com um livro, lendo aquele livro, pesquisando, busca pelo conhecimento. Na Europa é muito comum você ir nas praças e você vê pessoas ali lendo. Na praia que você for, você tem pessoas lendo, buscando conhecimento. Então, eu acho que o brasileiro ele se acomodou muito. Né? A gente vai, eu dei o jeitinho brasileiro para tudo. Só que o jeitinho brasileiro não funciona muitas vezes. Né? Você tem que fazer o seu melhor. Só o jeitinho brasileiro não funciona. Tentar passar a perna em alguém, né? Como tem muito aquela ideia do carioca, né? O carioca tem a ideia, eu sou malandro, eu sou esperto. Tem muitas músicas que trabalham essa questão aí, e a gente sabe que não é assim a visão do carioca, né? Talvez de algumas pessoas ali que idealizaram isso, mas na verdade, se você não fizer o seu melhor, o jeitinho brasileiro hoje não funciona mais. Você tem que ser uma pessoa, né, que faça o seu melhor, não tem outro caminho. Faça o seu melhor sempre. Sempre. Deixa eu te perguntar uma coisa, a pessoa que detecta, por exemplo, um ponto fraco, falho na sua personalidade, ela pode, de maneira bem consciente, buscar conhecimento e robustecer essa imperfeição, vamos dizer assim? Pode. Nós temos aí bons livros, né? Eu trabalho muito a questão, há muitos livros nessa área, que é a inteligência emocional. Né? A inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Não existe uma pessoa... claro, temos a questão do QI, um QI mais elevado que o outro. Só que assim, por exemplo, se eu entrar dentro de uma oficina mecânica, eu não vou entender nada ali. Agora, tem a pessoa que entende de mecânica, ela sabe o problema, detecta tudo ali e rapidamente ela resolve. Né? Então, isso é inteligência emocional. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que usar a minha racionalidade para resolver o meu problema. Se eu não sei fazer aquilo, eu com a minha racionalidade procuro alguém que tenha competência naquele setor. Exatamente. Na área da medicina mesmo, exemplo, na área da medicina. Quantas áreas tem? Quantas especialidades tem? Né? Do clínico geral a um cirurgião, um neurocirurgião, que é considerado um deus na medicina, a pessoa que faz a cirurgia no cérebro de uma pessoa. Olha que complexidade. Né? Então, assim, todas as áreas da sociedade. Você tem que procurar a área que você se identifica mais e seja o melhor naquilo. Fazendo da melhor maneira possível, se esforçando e usando uma coisa que eu acho assim muito importante, que é a honestidade. Isso vai te levar realmente aos caminhos mais corretos e o sucesso vem desses duas combinações aí. O seu esforço com a honestidade. Né? Agora, aquela pergunta aí que ficou para trás lá, eu não esqueci não, gente. O que o pessoal pergunta mais durante a realização das suas palestras? Em todo o Brasil, você faz em todo o Brasil, nas universidades, nas escolas, nas empresas. O que o pessoal pergunta mais? Então, a dúvida mais frequente das pessoas é esta, real. Porque até nós já havíamos mencionado, um rapaz, né, fez a pergunta ali. O que realmente nos leva ao sucesso? É você trabalhar, sim, é você trabalhar o lado positivo. Sempre. Né? Trabalhar sempre o lado positivo na sua vida e fazer o seu melhor. Então, como eu falei antes, se você está numa empresa hoje, você não está contente, não, mas isso aqui eu estou ganhando pouco, eu estou recebendo pouco. E se você ficar ali só reclamando, você vai reclamar o resto da vida. Vai ficar doente.
vai ficar doente, vai adoecer e vai ficar na mesma. Agora, se você está nessa empresa, mas você quer galgar algo maior, você tem que fazer o quê? Continua ali, fazendo o seu melhor, não reclamando e falando mal do empresário porque ele está pagando pouco por isso. Não, seja, né, honesto, faça o seu melhor ali, por que você está sendo pago, faça bem feito. E procure, né, então, um esforço a mais, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai pesquisar, porque o conhecimento, ninguém tira isso de você. E tem uma frase que é minha, que está no livro aí, que diz assim, ó, os limites só existem para serem superados. Então, se tem um limite ali, ele só existe por quê? Para você tentar superar ele. E assim vai nos esportes, vai em todas as áreas, né? E aí nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma rivalidade, Grêmio e Inter, Libertadores, estão os dois na Libertadores. Então, o que acontece? Aquele time que supera os seus limites, ele vai ser vencedor. Agora, aquele que vai ali no feijãozinho com arroz, fica no blá, blá, blá e não acontece nada, né? Eu li uma frase muito interessante, me marcou muito essa frase, eu coloquei ela num quadro na minha casa, né? Só chegam a ser grandes os que têm coragem de continuar, né? Olha, bonito. Persistência, verdade. Né? É verdade. E você sabe que há muitos anos atrás, há muitos anos, eu queria ser radialista e eu não tinha voz. Né? E aí eu trabalhei a minha voz até conseguir ter uma voz razoável, passável, que é a que eu tenho hoje. Esse é o meu instrumento de trabalho, né? Legal. Então a gente tem que... o ser humano se supera, né? Superar, a gente né? tem que buscar um aperfeiçoamento, buscar o seu melhor. Luiz, você não vai acreditar. O pessoal lá da técnica está fazendo assim, ó. Terminou, deu. Ainda tem 5 minutos? Tá bom, então, Luiz, o nosso papo aqui, gente, vocês estão gostando? Você que está assistindo aí, ó, tá? Você pode compartilhar esse programa aí, pode compartilhar, tá bom? Compartilhe. Mesmo depois de acabar o programa, ele vai ficar lá no Facebook, TV Litoral Osório, e depois vai subir lá pro YouTube, né? Vai ficar lá no YouTube. Então, a partir do YouTube, você pode compartilhar para quem você quiser esse programa. Tenho certeza que ele contém ensinamentos, conhecimento. Essa entrevista com o Dr. Luiz Carlos realmente foi muito enriquecedora. Eu aprendi muito conversando com ele aqui. Fora do ar também nós conversamos bastante, tá bom? Então, compartilhe, tá bom? E agora, então, para finalizar, gostaria que você se dirigisse ao grande público que está nos assistindo agora, né? Uma mensagem para eles. Você que está vendo o programa agora, o que você gostaria de ouvir do Dr. Luiz Carlos Dias, né? Qual é a mensagem que tem, doutor? Bom, eu diria para você que está em casa, está nos assistindo aqui, que não desanime, certo? Eu poderia dizer que sou um exemplo disso, vindo de uma família humilde, chegar a ser um médico hoje. No Brasil, você sabe que isso não é fácil. Então, o que leva você a atingir o sucesso na sua vida? É você galgar, né, uma escada, tendo pequenas conquistas, muito suor, certo? Muito esforço. Eu diria assim, 99% de esforço seu e 1% de inspiração. Então, tem gente que prefere ficar mais na inspiração do que, né, no esforço. E tem que ter as duas coisas. E se você quer ter sucesso na vida, lembre-se das conquistas que você já teve. Aquilo que de bom que você já conquistou, que seja a sua bicicleta, que seja a moto, que seja o seu carro, que seja o seu terreno que você comprou, a casinha que você está construindo. Isso é sucesso, gente. Ah, mas eu queria ter a mansão, aquela. Não. Você tem que ir pouco a pouco, reconhecendo as suas conquistas. Isso vai fazer diferença na sua vida. E nunca desanimando, né? Trabalhe o lado positivo. Se você está desanimado, você tem que respirar fundo. Uma coisa que eu trabalho muito no livro. Trabalhe isso. Respire fundo. Hoje eu estou animado. Hoje eu estou motivado. Faça isso no momento que você estiver com mais dificuldade. E você vai ver que isso vai te ajudar. Trabalhe o lado positivo do seu cérebro e faça o seu melhor aonde você estiver. E as recompensas, elas virão com certeza. Muito bem, olha,
Muito bem, muito legal, todas essas colocações aí, todo esse positivismo, toda essa energia que o Dr. Luiz Carlos Dias passou para a gente. Ele que faz palestras de motivação, ele motiva, ele incentiva, ele levanta o astral. Eu tenho certeza que a sua noite, que a noite de hoje ficou mais agradável, né? A respiração que ele falou realmente é muito importante, a gente aproveitar bem a nossa capacidade pulmonar, inspirar, encher, treinar os nossos pulmões para que tenhamos uma vida mais saudável. Obrigado a todos vocês, obrigado aos patrocinadores, obrigado à senhora, o senhor, as crianças que ficaram aqui na sala olhando o nosso programa. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com o programa Alô Comunidade. Muito obrigado ao Aloísio Verdinho, né, que dirigiu o nosso programa. Parece que o Luiz Carlos ainda tem uma última palavrinha. Vamos lá. Nós vamos ter uma promoção especial aí do livro, né? As pessoas que de repente tiverem interesse, vai estar à venda aqui na Litoral, né, na TV Litoral. As pessoas que chegarem aqui vão ter um desconto assim muito bom, pode ter certeza. A gente quer aí também somar o conhecimento com todos aqui na cidade de Osório e região. E outra coisa, né? Quem quiser palestra com o Dr. Luiz Carlos Dias, é só entrar em contato com a TV Litoral Osório também, que nós estaremos agendando palestras empresariais, escolas. Agora, devido à pandemia, é claro que a gente sabe que difícil, existe alguns bloqueios, enfim, a gente sabe que é quase impossível, mas mesmo assim pode fazer pelo Skype, consultas, né? Enfim, sempre tem um meio, né, da gente prestar esse tipo de trabalho aí. Gente, obrigado então, falei demais, até amanhã com Alô Comunidade, obrigado, compartilhe, boa noite, fique com Deus.